Gevurah é restrição, Gevurah é limite, Gevurah é o que nos dá foco, Gevurah é o que nos dá capacidade de escolha, discernimento. É através de Gevurah que a gente se restringe, que a gente restringe algumas vontades e alguns instintos. E por isso algumas pessoas olham para Gevurah e falam, ué, mas será que Gevurah é bom? A gente não está falando de bom e ruim. Qualquer sefirá pode ser usada de uma maneira positiva ou negativa. Gevurah é uma sefirá e é um recurso importantíssimo para se estar no mundo, porque Gevurah é a forma através da qual Hesed se expressa. Eu gosto muito dessa metáfora. Se Hesed se comporta como a água, as águas de um rio, Gevurah são as margens. Sem as margens não tem fluxo de água, não tem rio. E Gevurah são justamente essas margens. A gente precisa de Gevurah, a gente precisa ter uma capacidade de disciplina para fazer a nossa jornada. A gente precisa ter um recorte no tempo para fazer os nossos encontros, ou um planejamento para fazer os nossos projetos. E assim por diante, isso tudo vem com o Gevurah que a gente trabalha nessa semana. E a gente começa trabalhando Hesed Shebegvurah, o amor, a bondade a serviço da restrição, a serviço do limite. O mundo foi criado com Gevurah, com leis. Só que só com leis ele não parou de pé. Precisou ser criado com Hesed também. E aí surgiu essa ideia de justiça, Gevurah, justiça com bondade. E esse, sim, é um caminho através do qual o mundo conseguiu parar de pé. Só justiça era muito duro. Justiça com bondade se tornou viável. Quando Moisés subiu no Monte Sinai, ele desceu com as primeiras tábuas da lei e o povo estava pecando. Então ele quebrou aquelas tábuas, porque só com a lei dura, aquelas pessoas precisavam morrer. Ele voltou, subiu o Monte Sinai e voltou com leis que tivessem Gevurah com Hesed, justiça com amor, e dessa maneira se tornaram leis viáveis para aquele povo. Finalmente, dando mais um exemplo aqui de Hesed Shebegvurah, do amor, da bondade a serviço de Gevurah, que é o trabalho de hoje. O Talmud fala pra gente, você afasta com a mão esquerda, que é a mão fraca para a maioria das pessoas, e aproxima com a mão direita, que é a mão forte para a maioria das pessoas. Ou seja, com a mão fraca, você coloca o limite, o julgamento, din. Gevurah também é chamado de din. Você coloca o julgamento, você com a mão fraca e com a mão forte, você aproxima. Porque a Olam Hesed Ibaneh, o mundo, ele está baseado em Hesed. Mas é Gevurah que vai deixar esse Hesed fluir. Vamos lá, sem mais delongas, vamos aos nossos exercícios do dia. Com relação à existência, quando você vê uma pessoa se distanciando completamente do que é saudável para ela em relação à existência, por exemplo, o cara está completamente viciado em drogas ou virou um alcoólatra, ou um cara que sempre foi honesto por algum motivo, você vê que ele começou a roubar ou fazer algo que definitivamente não é legal para ele em relação à vida, em relação à existência. Uma maneira de você aplicar Hesed Shebegvurah em relação à existência é você trazer a pessoa de volta para o bom caminho. Ou pelo menos tentar fazer isso. Então você avisar para uma pessoa, ó, esse caminho que você está indo é bem temerário, não é por aí. Isso é algo que você faz em relação à existência. É como se você estivesse aproximando a pessoa da vida dela de novo. Ou seja, aproximando a pessoa da vida, da existência como um todo. Hesed Shebegvurah em relação aos outros. Aí é um pouquinho diferente. Uma pessoa que esteja agindo errado em relação a você ou em relação à sociedade e que precise de limites.
porque ela está extrapolando os limites alheios. Uma maneira de você trabalhar o amor em função do limite, então você sabe que o limite precisa ser dado, mas você vai dar esse limite com amor. Então você conversa com essa pessoa, mas, por exemplo, se for o caso, você vai evitar conversar com essa pessoa em público, para não humilhar ela. Aliás, isso costuma ser bem recomendável. Sempre que possível, evitar expor a pessoa em público. Chama num canto e conversa com ela. Isso é um ato de amor em função do limite. Ou você conversar com a pessoa, mas evitar machucá-la. Você não quer se vingar da pessoa. Você também não quer descarregar tua raiva. Você quer resolver o problema. Se possível, amorosamente. Então aí você está colocando o amor a serviço da justiça, da correção, do limite. Finalmente, Chesed Shebigvurah, em relação a você, o amor como caminho para a justiça. Há um caminho bem interessante, é você pensar em alguém que você realmente queira perdoar. E não é simplesmente pensar e falar perdoei, não, é tentar perdoar. É tentar assumir que está tudo bem. Tentar ver o lado dela. Tentar perceber sobretudo que a pessoa não entende o mundo e a vida exatamente como você. E, mais coragem ainda, tentar se perdoar. Você, quando fez as coisas das quais você se arrepende, você não tinha consciência que você tem hoje. Você era outra pessoa. Hesed Shebigvurah, colocar o amor a serviço da restrição do julgamento, também é você tentar amorosamente se perdoar. Reflete, aprende o que tem para aprender e tenta se perdoar mesmo. Olha só, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu recomendo que você faça isso. Se você aciona a campainha, você vai ser avisado também dos outros dias da contagem do Omer. Espero que tenham sendo semanas aí de crescimento para você, assim como estão sendo para mim. E é isso aí, até amanhã. Shalom!